esse assunto que preocupa os departamentos médicos também tem rendido no Cruzeiro, que vai jogar quinta-feira contra o Coritiba, 9h30 da noite, com transmissão no Sport TV. O jogo vai ser no Mineirão e o Tite tem 2 desfalques certos. O zagueiro Jonathan Jesus foi titular, prestigiadíssimo. Nos 7 jogos até aqui ele começou no time principal. Teve confirmado um estiramento no ligamento do joelho direito. Não é cirúrgico, não tem que entrar na faca não, mas ele vai ficar afastado um tempinho num tratamento conservador. Outro problema para o jogo, que surgiu na partida contra o Betim, foi o atacante Chico da Costa. Ele também teve detectado uma lesão muscular na coxa direita, também vai fazer um tratamento conservador, mas deve ficar de molho também por algumas rodadas. O Cruzeiro vai enfrentar um Coritiba que, olha só essa história, tenta entrar no livro dos recordes graças a esse golaço totalmente improvável do goleiro Pedro Rangel. Um tiro de meta, parecia simples, mas pode virar um lance histórico. Saca só, a bicuda e a bola percorreu quase 100 metros, 99,7 para ser preciso. Isso segundo a própria medição do clube. O Coritiba ela passou a fita métrica. Mas o Coxa quer colocar o autor do gol como o do mais longo de uma partida de futebol. Mas o que acontece? A medição tem que ser feita oficialmente pelo Guinness, né? Que é o Guinness Book, o livro dos recordes. O lance foi no último sábado, na vitória do Coritiba sobre o Cianorte no Campeonato Paranaense. Goleiro Castro tem que ficar atento, porque se o Pedro Rangel tentar isso de novo, ele precisa dar uma olhadinha nessas bicudas de longe. O Cruzeiro masculino já estreou no Campeonato Brasileiro e as Cabulosas também têm a missão de estrear no Brasileiro Feminino. Giovana Pires está na Toca da Raposa 1 para contar pra gente. Boa tarde, Giovana. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Teve a apresentação do time para 2026. 11 jogadoras foram contratadas para a temporada, que tem investimento 6% maior em relação ao ano passado. 16 milhões de reais vão ser investidos no time feminino do Cruzeiro para 2026. Grana maior, então também tem uma responsabilidade muito grande. O time quer continuar ali no topo, participando de todas as competições. E tem novidade para esse ano, porque o Cruzeiro vai disputar a Libertadores pela primeira vez. Ó, o time sub-20 masculino do Cruzeiro tá por aqui, tá a fim de dar um oi. Pode vir, pessoal, dá um tchau aí. Aê, Giovana, depois ensina pra eles que Globo Esporte... Demais, estavam animados. A turma tá animada. Deixa eu até dar uma atualizada, porque o Cruzeiro divulgou a programação da semana com jogos importantes. 2 jogos no Mineirão. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba e no domingo, o duelo com o América Mineiro. Então o time treinou ontem à tarde na reapresentação, treina hoje pela manhã. Amanhã à tarde fecha a preparação para o jogo com o Coritiba e se concentra. Joga na quinta. Na sexta já tem treino de novo, em 4 horas da tarde. No sábado também, 4 horas da tarde. E aí o time concentra para o jogo diante do América. É a 7ª rodada do Campeonato Estadual e o Cruzeiro vai precisar buscar mais um resultado positivo. Mas agora o foco é total na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei ontem que Bruno Arleu de Araújo é o dono do apito e no VAR estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Ele que é do Recife, ele foi VAR em alguns jogos do ano passado, quando o Cruzeiro enfrentou, por exemplo, o São Paulo no Morumbis, aquele empate por 1-1, foi VAR na vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, foi VAR também na vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, todos os jogos do ano passado, vitória sobre o Inter por 2-1 e o empate com o Juventude 3-3. O Gilberto aí Rodrigues de Castro Júnior no VAR é sinal de bom resultado para o Cruzeiro, que isso se mantenha, né? Na quinta-feira, diante do Coritiba, a gente precisa muito já buscar a reabilitação logo na segunda rodada, até porque, né, com a estreia, a goleada sofrida para o Botafogo, o Cruzeiro hoje é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro na primeira rodada, e isso é uma marca muito ruim. A preparação que tem sequência então na manhã desta terça-feira e o técnico Tite esperando mais novas informações do departamento médico. Por exemplo, Caio Jorge, ele foi preservado no final de semana, e a expectativa é de que ele não seja problema. Aliás, essa é a informação, que ele não será problema para quinta-feira, mas precisa aí fazer alguma atividade no campo hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que já não terá o Jonathan Jesus e o Chico da Costa, jogadores que agora iniciam o tratamento aí intensivo no Departamento de Saúde e Performance para voltar o mais rápido possível. O Jonathan Jesus, um período de recuperação de 6 a 8 semanas,
E o Chico da Costa, ele vai precisar aí de mais de um mês para retornar. Foi uma lesão muscular mais importante sofrida pelo centroavante no jogo diante da equipe do Betim. Lucas Vidalba e Luiz Sinisterra fizeram treinos parciais ontem na Toca. Vamos ver se hoje eles serão liberados para as atividades com o grupo de forma integral. Se isso acontecer, eles podem ser relacionados aí para o compromisso diante da equipe do Coritiba, quinta-feira no Mineirão. Venda de ingressos segue. Importante o torcedor dar um voto de confiança e colocar um bom público no Gigante da Pampulha para estrear bem em casa na Série A do Brasileirão. E um assunto aqui, Samu, que eu queria ter um pouco mais de detalhe, que você trouxe lá no vídeo, sobre o Kaique, né? A permanência do Kaique. Agora a janela europeia fechou, tá, gente? Então, paz. Dos principais países, né? Das principais ligas, né? Mas não, que Deus do guarde, daqui a pouco parece um turco maluco um turco aí, doido aí. Mas enfim, das principais ligas a janela tá fechada, o Kaique ficou. E você trouxe que o Matheus Pereira ele foi muito importante na permanência do Kaique. Sim, ô Caramujo, o que aconteceu? Quando começou essa história, né? Deve ter umas 3, 4 semanas que o Como chegou para valer, tentando levar o Kaique. O Kaique hoje tem um novo agente, né, um empresário novo, de uma empresa de fora, e trouxe a primeira proposta, e aí começaram as conversas, aí o Cruzeiro recusa, vem uma outra, o Cruzeiro recusa, vem uma outra que o Cruzeiro entende que era uma proposta boa pelos 80%, por 80% dos direitos econômicos do atleta. E aí o Kaique também com o staff, eles começam a conversar no sentido de aproximação com o clube italiano, mas neste período todo aí, até chegar ao ponto do Cruzeiro desistir de vez, né, e falar, em nenhuma condição mais, se a gente tinha pensado ali, e eu acho que a postura do Cruzeiro nesse caso, se revoltou como, se revoltou alguém, não está assinado, meu amigo, você não é obrigado a fazer nada, né? Repensei. O Flamengo não repensou quando o Matheus Gonçalves ia vir para cá? Então, beleza, a gente criticou, mas acontece. E ainda bem que o Cruzeiro repensou, né? Que eu acho que não seria uma venda para mudar a história e a gente ia ficar com um baita desfalque na lateral esquerda. Mas neste período, é claro que quando você tem a conversa mais firme, são as duas partes caminhando para fechar, né? As três, né? O Como, o Cruzeiro e o próprio Kaique com o staff, né? Então, nas conversas ali, o Matheus Pereira chegou no atleta para meio que tirá-lo aí de ideia, para mostrar a importância dele para o grupo, para o time hoje, para o que o Cruzeiro almeja na temporada, e que também, se for o caso de ir para uma situação melhor, né? Com todo respeito ao Como, hoje a gente estava falando mais cedo aqui, o Como tem 2 laterais pela esquerda, né? Tem um titular que foi revelado pelo Barcelona de Cainho, e tem Alberto Moreno, ex-Liverpool, né? Mais experiente, tem jogado mais as partidas de Copa, e o outro lateral lá, você lembra? Alex Vale. Tem jogado como titular no campeonato italiano. Então, não sei se seria o melhor cenário para o Kaique, e aí o Pereira teve um papel aí importante para tirar de cabeça também, porque às vezes vem, o salário vai ser tanto, o Kaique tem direito a um percentual, então ganharia uma baita grana, né? Teria direito aí ele, o staff, a um baita valor que estava sendo negociado à parte, então eram 12 milhões, 10 mais 2, na parte do Cruzeiro, né? A transferência mesmo seria maior, talvez aí chegasse nos 15, né, que o Fabrício tinha falado, né? Com a parte do atleta. Do atleta, né? Mas aí o jogador também ficou feliz com a situação, vai renovar muito em breve, provavelmente, vai ter um salário melhor aí, e acho que ficou bom para todo mundo. Não podia errar, né? Eu acho que estava errando e deu tempo de arrumar. Isso. Acho que pior do que não tem que manter a palavra. E o Cruzeiro aí erra 2 vezes, eu acho. Aí tipo assim, você fiz errado, vi que tá errado. Fica bem, agora mas se ferra, agora exato. Eu tenho que manter. Não tem que
manter, não tá assinado, não tá assinado. E no futebol é assim que funciona, né? Sim. A gente pode criticar, como reclamou muito da postura do Flamengo, que foi errado lá atrás, beleza, mas no caso do Cruzeiro... O Vélez. A gente se colocou do outro lado, né? Porque normalmente a gente era o que ficava ali com o pires na mão, né? Foi assim no Xerifão Paraguaio, foi assim com o Vélez, aí com o Flamengo, e agora dessa vez o Cruzeiro olhou e falou, se todo mundo faz isso, por que eu vou Não, ter tem que ser até o Sarmiento lá, ó, que o Cruzeiro chegou a acordo com o Brighton e ele falou que não queria, vocês lembram disso? Uhum. Então assim, acho que no final das contas, sem drama, né? Que bom que o Kaique ficou e é um que merece ser valorizado, né? Sim, pra mim é um que merece ser valorizado. Essa questão do contexto eu acho que conta muito. Eu entendo que todo atleta tenha o sonho de jogar no futebol europeu, porque o futebol europeu te aproxima das principais competições, te aproxima da sua seleção nacional, que é o sonho de todo atleta. Eu tenho certeza que o Kaique tem o sonho de estar na seleção brasileira, mas é necessário também essa questão do contexto que o Samuel trouxe. Tem 2 laterais mais consolidados, você vai para lá, às vezes o atleta vai ser terceira opção, vai ter a resiliência de suportar o processo longe da sua cultura, etc e tal. Mas eu gostaria de destacar essa questão do Matheus Pereira. Acho que o Matheus Pereira pode fazer mais dentro do campo, pegando o recorte desse começo de ano, apesar do gol contra o Betim, pode. Mas tem me chamado a atenção, pós-renovação, esse crescimento dele como uma liderança. Falou depois do Clássico, falou depois do jogo contra o Betim. A gente viu como ele lidou com a situação do gol perdido do Arroio. Ele agora procurando o Kaique para mostrar a importância do Kaique para o grupo. Tem uma cena depois do jogo contra o Betim, ele abraçando o Neisser e um outro atleta mais jovem saindo com os dois assim ali meio que debaixo dos braços. É isso que o torcedor do Cruzeiro espera do Matheus Pereira em algum momento, que ele também tenha esse perfil de liderança. Por ser um cara cruzeirense, por ser um cara que já vivenciou várias situações, tanto dentro de campo quanto fora dele. Então é legal esse destaque que o Samuel traz assim, e que o Kaique tenha sucesso aqui no Cruzeiro. Acho que o futebol brasileiro tem crescido cada vez mais como uma vitrine para a seleção brasileira. A gente tem visto um movimento cada vez maior de jogadores que atuam aqui figurando na seleção. Então acho que para o Kaique também, com o Cruzeiro competindo pelos principais torneios, ele pode sim ser um atleta de seleção brasileira, e concordo com essa questão da valorização. Acho que é um atleta que merece sim. Não à toa, Matheus Pereira já é um dos capitães desse time, né? O tempo vai passando e às vezes a gente não se dá conta de que ele já tá para completar aí 3 anos de Cruzeiro, né? É um cara que entende muito bem o Cruzeiro, a instituição, e que aos poucos, ou talvez não aos poucos, né? Mas é um cara que já fica muito com uma figura de líder para todo mundo. Ele nem precisa usar a abraçadeira de capitão, mas os atletas já conseguem ver ele como essa referência, né? Muito bacana o papel do Matheus, ele que já passou por alguns perrengues até fora do país, e assim, para mim direcionou muito bem o Kaique. Acho que essa permanência do Kaique pode ser um ponto decisivo para carreira dele de fato alavancar. Mais uma temporada do Kaique como titular no Cruzeiro certamente vai abrir portas de outros clubes, e assim, convenhamos, o Kaique hoje está sendo titular absoluto do Cruzeiro, já consolidado como um dos melhores do país. Ele não pode sair do Cruzeiro para ser uma opção do Como, de um clube de segunda prateleira dentro do futebol italiano. Não estou falando nem dentro do contexto do futebol europeu. O Kaique só pode sair do Cruzeiro para pelo menos brigar forte por titularidade em um clube de maior expressão. Então que bom que ele acabou, através da conversa com o Matheus, certamente com outras pessoas, se dando a consciência disso. Eu estou muito na expectativa de uma temporada bem legal do Kaique. Eu acho que esse fato, por exemplo, de Carlo Ancelotti fazer questão de estar presencialmente em alguns jogos, a gente tem visto isso até nesse início de temporada, é algo que certamente vai motivar o Kaique, né? É muito mais fácil o Ancelotti fazer esse movimento de ir em jogos dentro do Brasil do que, por exemplo, futebol italiano, ainda mais para ver o Como, né? Em Botafogo Cruzeiro, por exemplo, o Ancelotti estava por lá. Então, serve de motivação para ele, porque é um cara que, se não for para a próxima Copa do Mundo, infelizmente não deve ir, mas vai entrar forte no próximo ciclo, e tem tudo para ser assim com a camisa do Cruzeiro, que está dando todo o suporte, toda a projeção para ele, e o Kaique tem aproveitado bem isso, né? Não à toa se consolidou como titular da posição e um dos principais nomes
no futebol brasileiro dentro da lateral esquerda. Inscreva-se no canal e receba notícias do nosso Cruzeiro diariamente.